Na visão do biocentrismo, eu estava falando aqui que a figura do animal, né, do cãozinho, mas são tantos outros animais que podem ser exemplificar. Tem uma coisa muito interessante na visão do biocentrismo. Primeiro é que ela sustenta essa existência de um valor nos demais seres vivos. Então, ela já tem uma diferença para o ecocentrismo e uma diferença enorme para o antropocentrismo. Porque na visão do ecocentrismo, ainda o homem pode explorar desde que se tenha um equilíbrio de forma equilibrada. É uma forma de legitimar a exploração. No biocentrismo, é algo um pouco mais profundo. Por quê? Porque eles consideram, então, a vida é considerada um fenômeno único. Então, a exploração do homem em relação a outros animais, certo? É muitas vezes considerado agressiva, é considerado um desrespeito, é considerado algo que fere o direito dos animais, porque o biocentrismo é no biocentrismo que vai nascer o direito dos animais. Uma questão que vocês vão lembrar bem, que foi discutida há uns 2 anos atrás, foi a questão da vaquejada, certo? A vaquejada, existe um lobby da vaquejada para, considerando a vaquejada, nós temos de um lado aqueles que consideram que a vaquejada ela fere os direitos dos animais, ela maltrata os animais, certo? Então, essa visão, ela procura combater os maus tratos aos animais, ou o uso de determinadas espécies apenas para exploração, sob a justificativa de exploração científica, mas que causa dor aos animais. Então, há uma grande pesquisa nessa área, tá certo? E a vaquejada, os ambientalistas atacam exatamente que o animal serve ali de lazer para o homem. O animal está sofrendo, ele sofre para que ele possa estar participando daquele espetáculo, mas, do outro lado, os que defendem a vaquejada como manifestação cultural dizem que não há sofrimento para o animal e que tem que defender essa manutenção dessa atividade como expressão cultural. Então, o biocentrismo, ele vai ver o animal como um ser que sente, né, que tem sentimentos. E aí nós temos uma expressão que vocês vão, se não ouviram ainda, mas devem, então, agora se acostumar dentro desse âmbito de direito ambiental, é a visão, estou procurando aqui, dos sencientes. Os animais são sencientes, certo? Então, o que é um animal senciente? É que o animal, ele sente a dor, ele também fica triste, né? O animal tem sensibilidade. E é exatamente com essa... considerar que o animal não tem sentimentos, que é uma forma de você maltratar, de você tirar essa vida do animal, explorar esses animais sem ter sentimento de culpa, certo? E aí o biocentrismo, ele vem exatamente para mostrar que não, esse animal ele vai sentir. Isso ajudou em que criou várias políticas e várias legislações que onde eram consideradas dolorosas para os animais, e houve modificações na forma, por exemplo, tem em certos países e culturas que eles estabelecem formas como deve ser sacrificado o animal. E se não for de acordo com a cultura daquele país, eles não compram a carne porque eles consideram que está causando esse sofrimento ao animal. Então, é uma outra área muito interessante, que tem muitas pesquisas nessa área, certo? E aí eu gostaria de perguntar a vocês, abrir mais uma vez a oportunidade para algum comentário. Se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre
essas três formas de nos relacionarmos com o meio ambiente, essas três perspectivas jurídicas em relação ao homem e o meio ambiente. Nós temos dentro dos movimentos ambientalistas, nós temos dois movimentos que são clássicos, né? Primeiro, diante do possível uso irracional, né, da questão do crescimento industrial, a expansão os efeitos desse desenvolvimento industrial, tendo em vista também a explosão demográfica, o aumento do consumo, consequentemente o desequilíbrio, né, um aumento no desequilíbrio dessas relações ambientais, no século XIX surgiram, então, dois movimentos com relação ao meio ambiente. O primeiro movimento é chamado de conservacionista e o segundo de preservacionista. Para os conservacionistas, a ideia principal é defender um equilíbrio da relação do homem com o meio ambiente e admite ser possível o uso racional e controlado dos recursos da natureza. O principal idealizador do conservacionismo foi o engenheiro alemão Gifford Pinchot. E dentro dessa visão conservacionista que nós temos aí a ideia, né, as raízes do chamado desenvolvimento sustentável. Então, está ligado a essa ideia, esse modelo de desenvolvimento econômico sustentável, que admite, então, esse uso racional e controlado dos recursos naturais para benefício do homem, não vendo, portanto, o homem como inimigo da natureza, né, inimigo do ambiente, mas como aquele que administra, que controla e que é possível explorar sem destruir. Essa é a visão conservacionista. Já a visão preservacionista, ela é uma visão, uma postura muito mais radical. Por quê? Porque para os preservacionistas, eles veem o homem como predador, como destruidor. O homem é uma ameaça ao meio ambiente e o meio ambiente deveria ser protegido desse processo industrial e urbano que tem destruído o meio ambiente. Então, independente da existência humana, é necessário limitar determinadas atividades humanas que estão destruindo a natureza. O principal idealizador é o John Muir. Então, são duas áreas que vocês podem pesquisar para compreender uma visão de proteção do meio ambiente. Conservação ou preservação, né? Então, esse embate político a gente vê constantemente, certo? Porque aqueles que têm essa visão preservacionista são, por exemplo, o Greenpeace, né? O Greenpeace é uma visão mais preservacionista, de tentar impedir, de diversas formas, esse avanço da degradação da natureza. Agora vamos falar sobre o meio ambiente e a sua natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do meio ambiente na legislação brasileira? A natureza jurídica do meio ambiente, ele é considerado um bem difuso. É importante, para compreender o que é um bem difuso, a leitura do Código do Consumidor. É o Código do Consumidor, a nossa Lei 8.078, de 90, que nos traz o conceito do que são direitos difusos, direitos coletivos, tá bom? E o artigo 81, ele vai trazer esse conceito. O que é um bem difuso? Veja, diz aqui o artigo 81. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código. Ou seja, o que é? Os transindividuais. O que é transindividuais? Aquele que passa para o indivíduo, ou seja, que alcança vários indivíduos, de natureza indivisível. Então, ele é um bem que passa por vários indivíduos e ele não pode ser mitigado, dividido de um indivíduo para o outro, certo? Então, o ambiente, ele é um bem de todos, e ele não pode ser dividido. Então, tá bom, vai ser de uma forma para esse grupo, tá certo? E para esse grupo
pode, para esse grupo não pode. Então, ele não tem essa natureza divisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Então, o que é o direito ou interesse difuso? Ele passa do indivíduo, ou seja, ele alcança vários indivíduos, ele não pode ser dividido, ele não tem um titular determinado, certo? Ou seja, quando diz que há um crime ambiental, ele, na verdade, atingiu a todas as pessoas, porque o direito ambiental, constitucionalmente considerado, ele é um bem da coletividade. Então, mesmo, por exemplo, o último crime ambiental, desastre ambiental que aconteceu no mar, né, no litoral brasileiro, salvo engano, ali mais próximo do Nordeste, né? É um crime ambiental que afeta só os estados nordestinos, litorâneos? Não. Todo o Brasil é afetado. Por quê? Porque os efeitos, tá, desse desastre ambiental, desse derramamento de óleo no mar brasileiro, ele vai trazer danos a todo o ecossistema brasileiro, vai afetar a todos. Interesses ou direitos coletivos, o que são? Assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, mesmo conceito do inciso 1, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si e com a parte contrária por uma relação jurídica de base. Então, nós temos aqui que o direito ambiental ele é direito difuso, ele não é direito coletivo, é difuso. Porque esse direito coletivo é quando ele é titular um grupo. E, no nosso caso, não é um grupo, é toda a sociedade. A Constituição brasileira traz no seu artigo 225, no seu caput, a seguinte defesa ao meio ambiente, ou como ela defende o meio ambiente, como o nosso legislador se pronuncia com relação ao meio ambiente. Então, nós temos 225 e os seus incisos e parágrafos, nós temos um direcionamento constitucional de como deve ser tratado e como devem ser as políticas para a proteção do meio ambiente. Diz o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A crítica que se faz a esse artigo é que ele é muito bonito, certo? Muito um ideal, mas que na prática, tá certo? Nas leis se faz o contrário, certo? Então, nosso Constituinte considera o meio ambiente, aí nós teríamos um conceito jurídico. O meio ambiente é ecologicamente equilibrado. Então, pelas correntes que nós falamos agora há pouco, qual é a visão que o Constituinte adotou quando ele chama meio ambiente ecologicamente equilibrado? Seria uma visão antropocêntrica, ecocentrista ou biocentrista? Correto. É uma visão do ecocentrismo, de que busca-se o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio, para que o homem possa explorar. Então, bem de uso comum, aí eu quero destacar essa expressão. Bem de uso comum não quer dizer aqui no mesmo campo lá do direito civil, então, dos bens públicos, tá certo? Essa expressão bem de uso comum do povo está ligado à ideia de sadia qualidade de vida, ou seja, todos devem usar, mas com o objetivo de manter uma vida com qualidade, uma qualidade de vida, certo? E aí traz também o artigo a responsabilidade do poder público de tutelar os bens ambientais, mas não deixou apenas sob a responsabilidade dos governos, a responsabilidade do Estado de cuidar do meio ambiente.
Veja, o legislador diz, há coletividade também. Então, cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente é responsabilidade nossa, de cada um. Então, o que a gente vê é muito discurso, sempre jogando a responsabilidade para o governo. Mas as pessoas, muitas vezes, não fazem a sua parte. Nós queremos água, que tenha água na cidade. Mas quando tem água, as pessoas deixam a torneira aberta, elas tomam banho um tempo indiscriminado. Veja, essas coisas muito simples, mas que mostram qual é o nível de consciência ambiental, de qualidade de vida. Você, por exemplo, faça uma reflexão agora. Quando você escova o dente, você, enquanto está escovando, você desliga a torneira para escovar o dente, depois volta a ligar somente na hora de fazer o bochecho ou de lavar a escova, ou você liga a torneira, deixa a água derramando e fica escovando os dentes, certo? Então, por isso é que, muitas vezes, eu até defendo que a taxa de água seja cara para a pessoa economizar, porque nossa consciência é muito econômica. Nós economizamos ou gastamos menos quando se torna caro demais para manter. Mas se dissesse assim, não, a água você vai pagar R$10 por mês, meu amigo, as pessoas iam estragar à vontade, certo? Existem muitos produtos que podem evitar o consumo exagerado e indiscriminado de água, mas as pessoas não o fazem, tá certo? Gente, classificação didática do meio ambiente, vocês vão encontrar no material de vocês, que há uma classificação em 4 áreas principalmente. Meio ambiente, considerando meio ambiente natural, cultural, artificial, meio ambiente do trabalho. E aí o autor que nós adotamos, ele traz uma outra classificação que é mais atual, e que cada vez está se tornando mais clara, que é o patrimônio genético. E ele traz também, lá no final, uma noção sobre direito de antena, que a gente vai falar agora. Primeiro, meio ambiente natural. O que é o meio ambiente natural? Ele envolve todo esse patrimônio ambiental, que é a flora, a fauna, a atmosfera, a água, solo, subsolo, a biosfera, né? Pássaros, o ar, bem como os recursos minerais. Tudo isso é chamado ambiente natural. Então, toda forma de vida considerada que está relacionada dentro do planeta é meio ambiente natural, tá certo? É claro que também existe uma crítica a essa expressão meio ambiente, tá certo? Porque a ideia mais correta seria ecossistema, tá certo? Que são vários sistemas que fazem parte, que estão interligados, produzindo, tá certo? E meio ambiente parece a ideia de algo que está apenas no meio. Na verdade, o ambiente é o todo, tá certo? Então, pessoal, meio ambiente natural, nosso meio ambiente natural é riquíssimo no Brasil, mas a cada dia está sendo deteriorado, a cada dia mais destruído. Eu lembro da primeira vez que eu fiz uma viagem ao Pará, e a imagem que eu tinha, a ideia que eu tinha do Pará, pelo que a gente via nos documentários, eu imaginava chegar no Pará e ver aquelas árvores enormes, né, ver aquelas florestas. E o trecho que eu andei de um lado para o outro, eu só via a pastagem. Então, para mim, foi uma decepção, e, ao mesmo tempo, ver com tristeza que cada dia está mais destruído. E é algo, gente, que cresce assustadoramente. E nós estamos nós estamos alienados, porque nós vivemos no nosso trabalho urbano, muitas vezes só consumindo, por exemplo. Nós, muitas vezes, participamos desse comércio ilegal, quando nós não queremos nos preocupar com uma nota fiscal. Tem uma madeira ali barata, mas não tem nota fiscal. Então, você está sendo conivente com esse crime ambiental, porque alguém que realmente
transportou de maneira ilícita. Então, é uma questão muito séria. Nosso bioma é riquíssimo, nós temos biomas riquíssimos, mas nós temos uma luta muito grande de pessoas que defendem o meio ambiente e que colocam a própria vida em risco. Vamos seguir em frente. O outro meio ambiente também considerado é o meio ambiente cultural, e considera o patrimônio cultural brasileiro também os elementos que compõem a formação dos grupos nacionais de expressão, as criações artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, num sentido amplo, tanto urbano, paisagísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos, científicos, tudo isso é também meio ambiente. O meio ambiente não é só a floresta, não é só o rio, tá? O patrimônio histórico, cultural, paisagístico é também meio ambiente. Então, aí entra os planejamentos urbanos, a expansão das cidades, tá certo? As expressões artísticas também fazem parte do nosso ambiente, porque é aquilo que o homem produz, a sua arte também é considerado meio ambiente cultural. O meio ambiente artificial, portanto, é considerado, o direito, ele representa o direito ao bem-estar relacionado às cidades, à urbanidade, cidades sustentáveis, certo? E imagine, gente, aqui eu moro em Palmas, né? Então, Palmas, imagine essa cidade sem árvores, nesse calor que já é um calor natural dessa região. Agora, Palmas, ela tem muito verde. Só que, se a gente lembrar que foi um crime ambiental quando Palmas começou, poderia ter se respeitado, veja como é que é o pensamento do homem, né? Primeiro ele vem com o trator e destrói tudo, aí depois vem, faz o canteiro e vai plantar de novo. Por que não se preservou as árvores nativas? Por que não se preservaram essas árvores nativas, né? Aí depois vem um arquiteto paisagístico que vem lá do sul, faz um projeto e planta palmeiras em Palmas, palmeira. Palmeira não dá sombra, não dá fruto, não dá nada. Por que não planta árvore nativa que suporta o calor? Nós tínhamos avenidas aqui em Palmas que eram bonitas, com aquelas palmeiras imperiais. Morreu tudo, e não aguentou o calor, ou seja, não adianta trazer uma planta que não é dessa região. Mas vai plantar caju, piqui, vai plantar essas árvores que já tem em todo lugar, mas é a árvore que suporta essa região, que dá sombra e que não depende tanto de água quanto outras espécies, né? Então, isso também tem a ver com qualidade de vida. Nós temos cidades que a gente passa por aí que não tem uma árvore, a calçada é estreita, é quase 1 metro, quando muito, né? Tem 1 metro e não tem uma árvore. O que acontece? Essas cidades não têm qualidade de vida, né? O solzão batendo no chão preto e o calor subindo. As nossas construções, elas não são ambientalmente adaptadas para o nosso calor. No Brasil, nós continuamos com uma engenharia do século passado, usando material de cimento pesado. Por quê? Porque atende aos interesses da indústria do cimento, da indústria da construção, e nós usamos material pesado. Nos Estados Unidos, usa-se material muito mais leve e muito mais adequado para o clima deles. A nossa engenharia não é adaptada para o nosso clima. Então, se você tem uma casa que ela tem uma frente para o poente, aquela parede que pega o sol a tarde todinha, à noite, você até essa parede esfriar, até ela esfriar, já está de madrugada. Aí aumenta o consumo de energia, o consumo de ar-condicionado, porque nós temos material que retém calor. Então, isso faz parte do meio ambiente artificial, desse direito a uma qualidade de vida. Por isso, é necessário políticas e tem que ter um plano de expansão urbana, tem que ter um plano
de organização da cidade, tem que haver discussão, tem que ter consulta pública, certo? Para criar cidades modernas e sustentáveis, né? Esse é um discurso moderno. E, professor, se eu não me engano... Alberto, que não for perguntar, desliga aí, porque está tendo um retorno aqui. Pois não. Deixa eu perguntar para o senhor. Se eu não me engano, tem uma verba destinada para verde para cidades, ou eu estou enganado? Sim, tem todo município, porque é responsabilidade dos estados, municípios, do governo, certo? E da sociedade, essa responsabilidade com o meio ambiente. Então, o município, ele tem que ter, e os estados também têm que ter verba para a proteção do meio ambiente. E, com certeza, nessa área de plantação, né, de reflorestamentos e de áreas verdes nas cidades, veja só, as cidades mais modernas, ou as cidades mais novas, elas, quem tem a sorte de ter uma cidade planejada, certo? Aí nós temos mais cinturões verdes, nós temos mais áreas verdes. E as cidades mais antigas não foram construídas nessa perspectiva. Então, você pode ver que cidades mais antigas, elas quase não têm arborização, certo? E aí é só uma selva de pedra. Meio ambiente artificial, então, já entendemos. O meio ambiente do trabalho é o enfoque na segurança da pessoa humana com relação às diversas atividades laborais, com prevenção para os acidentes, respeitando a dignidade da pessoa humana, a salubridade, as condições de exercício saudável do trabalho. E vocês vão ver em todos esses casos que eu estou mostrando aqui, no texto que eu mandei para vocês, tem decisões do Supremo, tem decisões do STJ, mostrando esses princípios, mostrando essas aplicações nas decisões judiciais, tá certo? E que esses temas que a gente está falando, eles são abordados como fundamento de defesa do meio ambiente e da qualidade de vida das pessoas e das cidades, tá? Patrimônio genético como eu disse, uma expressão nova. Esse patrimônio genético seria o conjunto de seres vivos, todos, incluindo o homem, os animais, os vegetais, os micro-organismos, que constitui a biodiversidade do planeta. Então, tem um patrimônio genético que tem que ser preservado. Por exemplo, se a gente pensar que no passado os índios já faziam isso, os povos indígenas já faziam isso, né? Quem tem algum conhecimento de comunidades indígenas aqui no Tocantins, sabe que eles têm aquelas festas culturais em que cada tribo traz as suas sementes, eles trocam sementes, né? E eles têm um trabalho cultural de enorme valor de preservação dessas sementes. Então, veja, os nossos primeiros moradores, né, os donos aqui do Brasil, os povos indígenas já tinham essa consciência ambiental de preservação de patrimônio genético, e hoje é objeto de estudos de muitos cientistas, né, de pesquisadores nessa área. Então, é considerado patrimônio genético, ainda mais com os avanços das pesquisas na área genética, é necessário, então, uma legislação moderna que acompanhe e que possa impor limites a essas explorações e pesquisas no campo da genética. E aí vocês sabem que tanto no campo humano quanto a pesquisas genéticas na área de grãos, né? Há uma grande discussão sobre os grãos transgênicos, há muito avanço positivo, com certeza, muito avanço positivo. Quando você vê a Embrapa, eu acho que ela desenvolve um trabalho de grande valor para o sustento, desenvolvimento social e da agricultura, fazendo pesquisas para a proteção de pragas, para melhoramento e aprimoramento, tanto de animal quanto vegetal, tá certo? Mas tudo isso tem que respeitar determinados limites que tem a ver com um patrimônio que é
o patrimônio do meio ambiente. Tem que respeitar as relações do homem com a natureza e da natureza com o homem. Princípios do direito ambiental é o último tópico, o último tema da nossa aula de hoje. E quando você estiver lendo ou já leu o material, vai ver que o nosso autor, ele demonstra que há vários tipos de classificações, há muitos princípios. E dependendo do autor que você adotar, você vai ter uma lista de princípios ambientais. O autor que nós escolhemos, o Frederic, ele traz aqui essa lista de princípios. E por que qual a justificativa dele para esses princípios? Ele considerou que nessa lista dele são princípios que estão todos positivados, que encontram fundamento legal, seja na Constituição, nas leis estaduais e municipais, ou até mesmo nas conferências mundiais do meio ambiente, tá certo? Essa é a base. Então, ele traz na Constituição Federal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.069/38, Constituições estaduais e declarações internacionais, como a Estocolmo 72 e a Rio 92. O primeiro princípio que ele apresenta é o princípio do direito humano fundamental. Então, o meio ambiente é um direito fundamental, embora não esteja lá no rol do artigo 5º da Constituição como direitos fundamentais, mas a nossa Constituição traz no artigo 225 um capítulo próprio sobre o meio ambiente, demonstrando que o meio ambiente ele é um bem de proteção da sociedade, ele é um bem de todos, que deve ser defendido por toda a coletividade, que deve ter a proteção do poder público, mas que é uma responsabilidade de todos, porque é um direito de todo cidadão um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, e visa também proteger não só as gerações presentes, mas gerações futuras. O outro princípio que nós temos é o princípio da preservação, da prevenção e da precaução. Então, esses são dois princípios que são colocados juntos, mas tem uma distinção de princípio de prevenção para o princípio da precaução. Então, o que é esse princípio? É aquele, deixa eu só ver, esse é o último slide, é aquele que se constata previamente a dificuldade ou a impossibilidade da reparação ambiental. Então, são princípios que devem ser aplicados para evitar o dano ambiental, evitar o desastre ambiental. Princípios que, por exemplo, que deveriam ter sido aplicados no caso das barragens de Brumadinho, de Mariana, que se tivessem sido respeitados esses princípios, teriam evitado a tragédia de mais de 250 mortos ali naquela naquela barragem que foi rompido, o rompimento daquela barragem, certo? Então, com certeza, princípios de prevenção e de precaução não foram observados dentro daquela obra. Então, a razão maior desse princípio da prevenção e precaução é a necessidade de cessação imediata do risco de atividades que podem causar danos ao meio ambiente e desastres ambientais. Essa possibilidade é o resultado que caracteriza o princípio da prevenção. Vamos fazer a diferença. O princípio da prevenção ele é mais amplo do que o da precaução. Vamos começar pelo princípio da precaução. Esse princípio ele se aplica aos casos, aqueles casos em que o perigo é abstrato. O que é o perigo abstrato? Aquele perigo que é possível. Ele não existe real ainda, mas pela própria natureza da atividade a ser desenvolvida, existe o risco, certo? Então, uma barragem de detritos, aquelas barragens de minerais ali, já existe um perigo, porque sabe-se que aquela barragem pode romper.
certo? Já existe um perigo que sabe que se aquele material for vier a romper uma barragem, ele vai destruir todo um bioma, seja aquático, de rios que estejam por ali, da natureza, ele vai causar um desastre. Então, a ideia da precaução é baseada exatamente na possibilidade do dano que a atividade desenvolvida vai causar. Então, por exemplo, não há certeza científica necessária para afirmar que a atividade não tem o potencial de gerar prejuízo ao meio ambiente. Mas, então, por precaução, vai se tomar determinadas medidas que evitem o dano. Então, entende? No princípio da precaução, não existe nenhuma prova científica de que vai causar o dano. Mas, por precaução, já se cria alguns limites para evitar o dano. Já no princípio da prevenção, ele é mais amplo do que a precaução, porque ele representa uma medida concreta, mais real. O dano está por acontecer. Então, para prevenir, vai se tomar determinados cuidados. A diferença: a prevenção atua no sentido de inibir o risco de dano em potencial, ou seja, o dano está por acontecer, está em potencial. Então, são atividades que são perigosas. Então, vamos prevenir. Nós sabemos que essa atividade pode causar esse dano. Então, o princípio da prevenção é suporte para a criação de determinados cuidados e limites para evitar o dano. Já a precaução atua para inibir o risco de perigo potencial, ou seja, potencial porque não se tem provas de que vai haver um dano, ainda não tem comprovação. Então, por precaução, se evita. Ok? Princípio do equilíbrio. Ele é caracterizado pela ponderação de valores quanto à prática de algum evento que possa repercutir na esfera ambiental. Então, veja só, esse princípio do equilíbrio vai ponderar o valor em relação ao dano causado. Então, nós sabemos que constantemente nós temos desastres ecológicos, ambientais, nós temos danos sendo causados por exploração minereira, industrial, lançando gases poluentes, exploração do subsolo. Então, essas atividades são diárias. E aí, vamos dizer qual é a política que tem que ser aplicada para que haja uma compensação. Então, se há uma exploração econômica de madeira, qual é a política adequada que realmente possa ter um equilíbrio no desmatamento e a reposição de madeira, replantio, certo? Qual é o equilíbrio que pode ser gerado na exploração de uma determinada área para exploração mineral? Então, tem que ter uma compensação. Como vai ser feita essa compensação? Na prática, o que nós vemos é que, infelizmente, não há esse equilíbrio. Os danos são muito maiores do que os benefícios, do que a capacidade de reposição. Então, esse é um princípio muito importante. Ele está atrelado ao desenvolvimento econômico e aos seus impactos ambientais, e ele guarda, então, uma estreita relação com o desenvolvimento sustentável. O princípio do equilíbrio está muito relacionado à visão de desenvolvimento sustentável, a visão econômica de que o homem pode explorar de maneira sustentável. E o que é considerado exploração sustentável? É aquela exploração que permite a reposição de maneira equilibrada, de que o homem vai continuar explorando e o recurso vai ser renovado. Existem recursos que não são renováveis, sabemos disso. Então, nós sabemos que por trás disso existe todo um valor econômico, existe toda uma política capitalista. Então, por que no Brasil, com enorme potencial de energia solar e de energia eólica, a exploração
de energia solar e de energia eólica não representa 5% da produção elétrica do país, do nosso potencial energético, certo? Que políticas públicas ainda são tão limitadas no Brasil para a exploração da energia solar? Veja só, eu fiz um investimento, gente, aqui na minha casa e coloquei energia solar. Eu cheguei a pagar mais de R$ 800 de energia, de conta de energia. Então, fui fazer os cálculos, que era muito melhor eu fazer o investimento, seja em vez de guardar o dinheiro, de aplicar o dinheiro no banco, de fazer um investimento de colocar energia solar. Então, coloquei as placas solares, fiz o investimento, foi um investimento alto, mas em 3 anos esse investimento já se pagou. Então, hoje eu pago uma conta de energia de R$ 170. Isso é só imposto, certo? É só imposto, porque eu produzo mais do que consumo. As placas que foram colocadas aqui na minha casa produzem mais do que eu consumo. Eu tenho sempre excedente, mas eu vou continuar pagando R$ 170 só pelo uso da rede e de imposto para o governo. Então, com todo esse enorme potencial que nós temos, imagine quantas fazendas autossustentáveis e prédios autossustentáveis ajudariam a diminuir, né, os impactos ambientais de exploração de outros meios energéticos, se houvesse uma política verdadeira do Brasil de investimento nessa área. Porque dá um desconto aqui, outro ali, mas ainda é caro, ainda é muito caro, certo? Em outros países, os governos pagam para a pessoa ter aquela energia para diminuir uma determinada despesa. Ou seja, há um investimento real para que as pessoas possam adquirir os equipamentos e assim migrar de uma energia para outra. Mas no Brasil, a coisa é muito diferente, né? O princípio da responsabilidade, ele prevê a responsabilização pelos danos causados diretamente pelos infratores. Artigo 225 da Constituição diz que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O parágrafo 3º diz, ele prevê a responsabilização por danos causados pelos infratores. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, se o causador do dano não tiver uma pena que realmente seja grave o suficiente e economicamente pesada, eles vão continuar causando mais danos ao meio ambiente. Então, essa responsabilidade, infelizmente, no Brasil nós temos muitas multas, mas uma legislação que, para essas grandes empresas exploradoras e destruidoras do meio ambiente, que podem pagar advogados caríssimos, escritórios de advogados caríssimos, e ainda, através do lobby, da política, conseguem quebrar essas multas, conseguem divisão, parcelamento, diminuição, ou simplesmente abonar essas multas. E agora, com a política do governo atual, e eu tenho que fazer essa crítica porque é real, existe uma perseguição aos próprios fiscais do meio ambiente, fiscais do IBAMA. Então, hoje, se vocês começarem se fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que há uma frouxidão nessa área. Então, os fiscais, vocês sabem que foi uma grande crítica aí quando os fiscais queimaram máquinas que estavam sendo utilizadas para destruição e principalmente em fazendas onde é considerado, onde tem sido flagrante de trabalho escravo. E aí a postura do governo federal é de
de lançar culpa no fiscal, de ser contrário. Ou seja, se eu continuar defendendo, se o nosso governo continuar defendendo o explorador sob essa justificativa de que está impedindo o desenvolvimento econômico, nós não vamos ter mais Amazônia, não vamos ter mais floresta em lugar nenhum preservado. E é claro que é um grande desafio de explorar de maneira sustentável. A minha crítica é o seguinte, é que é um belo discurso, mas que na prática o que há é uma exploração coberta por um manto de corrupção que envolve agentes públicos, envolve empresas, envolve todo um aparato de corrupção que permite a exploração de determinadas áreas e que nunca serão repostas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí multas altíssimas que foram aplicadas a determinadas empresas que causaram dano ambiental e que até hoje não pagaram. Brumadinho é um exemplo disso, certo? Olha a enrolação que é para as vítimas. Até hoje, tem vítimas morando em casa de aluguel e até hoje a empresa não entregou as casas, as cidades reconstruídas. Por quê? Porque nossa legislação ela é ultrapassada, nossa estrutura jurídica não está preparada para desastres ambientais da magnitude que houve em Brumadinho. Essa é uma crítica que tem que ser levada em consideração. Princípio do limite, estamos chegando já ao fim. Princípio, pulando aqui, né? Princípio do poluidor pagador. Ele visa impor ao poluidor a obrigação de recuperar e indenizar o dano causado. Está presente na Rio 92 e busca-se, com esse princípio, compensar a degradação. Chamado por alguns doutrinadores de externalidades negativas. Ou seja, dentro dessa visão do desenvolvimento sustentável, tá certo? Por exemplo, surgiu essa política da captação de carbono, não, aqui a expressão não é essa. Da recuperação de carbono, por exemplo, países que tinham um alto índice de emissão de CO2, certo? Pagavam royalties, né? Pagavam royalties a países que emitissem menos gás carbônico e preservassem mais a natureza, preservassem mais as florestas. Então, o Brasil era um grande, vamos dizer assim, um grande favorecido nesse sentido, tá certo? De receber esses royalties dos países que emitiam mais CO2. Mas veja só, o que nós estávamos com essa política? Estava levando aonde? Quer dizer, nós estávamos dando um cheque em branco para essas nações degradadoras do meio ambiente, como os Estados Unidos, países da Europa, a China. Nós estamos dando a esses países um cheque em branco para que eles continuassem poluindo, enquanto nós aqui, tá certo? Iriam fazer uma negociação. Vocês poluem e nós aqui mantemos a área verde para poder compensar o crime que vocês estão cometendo. Então, dessa forma, esse poluidor pagador foi um princípio criado para que esses países fossem taxados de maneira mais... eles tivessem um compromisso, uma responsabilidade maior pelo dano que causam. O princípio do desenvolvimento sustentável, que já falamos tanto aqui nessa aula, ele contempla as dimensões humana, física, econômica, política, cultural, social, em harmonia com a proteção ambiental. Ou seja, esse equilíbrio entre todas as manifestações e áreas de desenvolvimento humano em perfeita consonância, harmonia com o meio ambiente. O requisito indispensável desse desenvolvimento é que todos devem cooperar com a tarefa, na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades dos padrões de vida
e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. Então, essa visão de desenvolvimento sustentável é uma visão que não é só apenas voltado para o ambiente natural, mas para o desenvolvimento da humanidade, para uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, em harmonia com o ambiente, considerando que o ambiente não é só o ambiente natural, mas é o ambiente artificial, o ambiente natural, o ambiente que envolve as cidades, todos aqueles tipos de ambientes que nós já mencionamos aqui. Meio ambiente do trabalho, meio ambiente genético também, que nós mencionamos. Eu pulei aqui, gente, aquele direito de antena, está lá no material, que alguns países da Europa, da Itália, Espanha, Alemanha, eles têm o direito de antena, que é a liberdade de criação de empresas aptas a captar e difundir mensagens. Envolve aí o tratamento das emissões eletromagnéticas nas instalações de antenas de rádio e televisão. Então, tem aí uma legislação para limitar também esse tipo de esse direito de antena. Então, veja, aqui nas cidades maiores, com a expansão dos celulares, expansão da TV e do sinal retransmitido, você vai vendo a multiplicação de antenas para a multiplicação de sinais. E aí, obviamente, você começa a ver também antenas que acabam ferindo uma visão paisagística, né? O direito, né, dentro do direito ambiental, considerado também ali o ambiente artificial, que considera também a paisagem como um meio ambiente, né? E aí você vê uma cidade cheia de antenas. Princípio, então já falamos, princípio de direito sustentável, princípio do limite. Cumpre, então, ao Estado, como mantenedor da coisa pública, definir os padrões de qualidade ambiental que têm que ser obedecidos pelos cidadãos. É necessária, então, a intervenção do Estado, porque é o Estado que tem o maior poder para... vocês viram no direito administrativo, que nós estudamos nas aulas anteriores, que é o Estado que tem o poder de polícia, que tem o poder de coercitivo para impor as regras, para poder impor esses limites. Então, a sociedade é corresponsável, mas a sociedade não tem esse poder, não tem esse condão que tem o Estado de poder fazer valer a lei. Então, o princípio do limite repercute sobre o Estado essa responsabilidade de impor limites para o respeito ao meio ambiente. E, por último, o princípio democrático, que busca assegurar a participação, então, do cidadão nessa proteção, no respeito ao meio ambiente e nessa construção de um meio ambiente sustentável, mas um meio ambiente que produza qualidade de vida. Ou seja, a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, diz: para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que diz lá, do caput do 225, incumbe ao poder público, aí vem o inciso 6, dizendo o seguinte, sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, conscientização ambiental deve fazer parte desde o ensino fundamental, onde realmente nós estamos formando, né, as nossas crianças estão formando essa visão de cidadão, os conceitos de cidadania, de preservação, precisa ser ensinado às crianças, porque se você vai tentar ensinar para um adulto, corrigir um velho que está destruindo, é capaz até de você ser morto, né, de comprar uma briga, certo? Você já viu quantas brigas de vizinha porque alguém foi cortar uma árvore, um galho que passou para o quintal do outro. E aí tem verdadeiros conflitos que vão parar nos tribunais por causa disso, embora já haja uma legislação regulando isso no direito civil. Mas
Por isso é que a grande transformação, a grande mudança, é claro que ela tem que passar pelo todo, mas se nós investirmos na base, nossas crianças, e a gente vê muitos exemplos bons hoje nas escolas, ensinando essa conscientização ambiental desde das primeiras fases, certo? Na minha época, não. Minha época, a única coisa que eu aprendi foi fazer aquela experiência do feijão no algodão, certo? Não tinha nada de consciência ambiental. Hoje, quase todas as escolas têm uma horta, ensina as crianças o valor de produzir. Mas, gente, de que adianta a criança aprender na escola tudo isso e chegar em casa, certo? E os pais serem os destruidores da educação? Se na escola aprende a preservar, a fazer uma horta, mas quantas casas mantêm uma horta, certo? Uma hortinha doméstica para ensinar esse valor. Se nós temos um grande problema nas cidades, nós não temos coleta seletiva do lixo, certo? Imagine todas as vezes que você vai jogar o seu lixo, que está misturado plástico, lixo orgânico, ferro, tudo no mesmo lugar. Vai um dia, se a gente fosse numa outra disciplina, vai visitar o lixão da cidade. E aí você vai ter realmente uma real dimensão do grande passivo ambiental que nós estamos lançando. Somente quando você visita o lixão é que você percebe a destruição nossa de cada dia. Cada copo descartável que poderia ser trocado por uma garrafinha. Eu, por exemplo, tenho o hábito de manter uma garrafa por vários e vários dias, certo? Uso a mesma garrafa, não fico comprando água mineral toda hora, não. Quando eu ia lá para a aula presencial, pegar minha garrafinha, encho de água e volto com a mesma garrafinha. Mas olha quantos copos descartáveis nós jogamos no lixo, e é um material que leva anos e anos para ser decomposto. Então, é responsabilidade nossa, certo? Você começa a ter autoridade para fazer uma crítica ambiental fazendo o dever de casa, plantando uma árvore na sua casa, mudando a maneira como você lida com o lixo da sua casa, certo? Mudando a maneira como você lida com a latinha de refrigerante, de cerveja. Quantos, e não são pessoas sem educação, não. Na maioria das vezes são pessoas que têm ensino superior, que viajam pela estrada e jogam lata de refrigerante, de água mineral, de cerveja na estrada. Mudando o seu hábito, aquela pessoa que é fumante, que joga pito de cigarro em tudo quanto é lugar. Ou seja, gerando mais lixo na cidade. Então, gente, isso é princípio democrático. Não adianta só cobrar os governos, não adianta só jogar a culpa nos políticos, quando nós temos que fazer a nossa parte e não a fazemos, certo? Então, deixo aqui nessa aula também essa crítica, esse desabafo, de que nós, às vezes, transferimos demais a responsabilidade para o governo, para o sistema, para os outros, e não fazemos a nossa parte. Está aberto aí para fechar a nossa aula, se alguém quiser fazer um comentário, o que achou da aula, o que achou do tema abordado hoje, para que a gente possa finalizar.